Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre estruturas de controle em Python. Então a gente viu na primeira aula sobre variáveis e agora nós vamos ver as estruturas como, por exemplo, o if, o while, o for. Então, como eles comportam. É bem parecido com outras linguagens, mas tem algumas peculiaridades que nós vamos ver durante a aula e que vocês vão ver que torna até mais simples e legível em Python. Então, a primeira diferença que a gente vai notar é que em Python a gente não utiliza as chaves como em outras linguagens. Por exemplo, tudo que está dentro do escopo aqui seria pertencer à função ou à estrutura. No caso de Python, a gente utiliza indentação. E essa indentação pelo PEP 8, ele diz que tem que ser pelo menos tem um padrão que é 4 espaços. Então, se eu coloco alguma alguma estrutura, por exemplo, for e range, por exemplo, range 10. Então, vocês notem que até o próprio editor já coloca 4 espaços para indentação. Então, tudo que tiver dentro dessa indentação vai pertencer à linguagem. Então, tudo que eu colocar aqui, por exemplo, print i, vai pertencer à linguagem. Vai pertencer ao escopo dessa estrutura. Como, por exemplo, esse outro print aqui, apesar de estar o print i, mas ele está fora do escopo do laço. Então, ele vai imprimir o último valor, mas então, eu vou até imprimir aqui, só para vocês notarem. Vou colocar aqui. Laço. Fora do laço. Então, se eu mandar imprimir essa função, então ele está carregando aqui primeiro o computador, inicializando, e agora sim, vai processar. Tá, não sei. Então, aqui ele imprimiu tudo que estava dentro do laço e fora do laço. Tá. Por enquanto, a gente não vai focar então nessa estrutura. Eu já mostrei aqui, adiantei o for, mas era só para mostrar que a indentação é importante no Python. Então, tem cuidado, porque é a indentação que vai definir o escopo então dos laços dentro de uma função ou dentro de uma estrutura. Então, dito isso, a gente vai começar de fato a nossa aula falando sobre a primeira, que é o laço for. Vou ter que colocar laço. If. If. Então, o if. Vou passar isso aqui para baixo. O if no Python, ele é, ele é simples. Então, você tem que ter, como em outras linguagens. Então, você tem que ter o if e aqui a condição. Lembrando que tem os dois pontos que aqui dentro depois da condição aqui vai fazer, se for verdade, então ele vai entrar no laço dessa forma. Então, por exemplo, a gente vai colocar aqui, se x maior que 5, então vai em mensagem, vai receber maior que 5. Só que não foi definido o x ainda. Esse x eu vou receber como entrada. Então eu vou criar aqui uma variável de input. Então o x aqui vai receber, na verdade, eu vou transformar no inteiro o que eu digitar no terminal. Input. Vocês percebem também que como é fácil colocar entrada com o teclado. Então só digitar esse input que ele vai entender que ele vai estar esperando uma entrada no teclado. Então, se x for maior do que 5, então x que eu digitar for maior do que 5, vai imprimir maior que 5. O else é da mesma forma. Então, se e o else, se não, mensagem vai receber
menor ou igual a 5. No final, vou imprimir a variável mensagem. Então, o que ele está fazendo? Ele vai esperar eu digitar alguma coisa no terminal, ele vai transformar isso em inteiro e vai armazenar na variável x. Se x for maior do que 5, o valor que eu vou digitar, então ele vai colocar maior que 5. Se não, se a condição for falsa, né, não passar na condição primeira aqui, ele vai imprimir menor ou igual a 5. Então, se eu mandar rodar ele vai esperar eu digitar. Então, quando eu digito na caixa de texto, por exemplo, 8 maior que 5. Vou rodar novamente. Agora eu vou digitar 3. 3 menor ou igual a 5. Então, vocês viram aí que ele espera a entrada do teclado, depois de digitar, ele testa a condição, se a condição for verdadeira, ele entra dentro do laço. Se não, do laço não, da condição. Se não, ele pula para outra condição, no caso do else. Só que você pode testar outros tipos de condição. Então, vamos supor, ao invés do if maior que 5, eu quero também uma outra condição. E aí, no caso do Python, eu utilizo elif. Elif é outra condição. Então, primeiro if, se for igual a 5, então a mensagem vai receber, vou copiar aqui, mensagem vai receber igual a 5. Igual a 5. Se não, aí vai cair no caso em que vai ser menor que 5. Bem, é diferente. Então, agora a gente fez um if, depois fez um outro if, né? Fez um else if, que a palavra é elif, x igual a 5. Se não, o else, ele entra no menor ou igual. Se a gente rodar, vai ser da mesma forma. Então, eu vou colocar aqui o valor. Vamos testar. Então, 8 maior que 5. Rodar novamente. 5 igual a 5. Então, ele não passou no primeiro if, ele foi para a segunda condição para testar, testou, passou, imprimiu igual a 5. Vou rodar novamente, digitar 3. Agora menor que 5. Então, vocês viram aí que tipo de condição. Então, eu poderia acrescentar diversas outras condições lá do elif, caso fosse necessário. Mas em Python tem uma coisa muito interessante que pode ser utilizada, que é você pode fazer esse else if, desde que tenha apenas duas condições, em apenas uma linha. E você economiza muito a parte do código. Então, vou fazer o mesmo que eu coloquei aqui. Então, eu vou digitar o X. Mensagem vai receber. Só que ele vai ser dessa forma. Maior que 5. Então, a mensagem vai receber maior que 5 se... Então, agora eu coloco a condição. Se o X for maior do que 5. Se não, else, o que ele vai receber? Menor, vou copiar, menor ou igual a 5. Menor ou igual a 5. Print a mensagem. Então, observe aqui o que está acontecendo. Com esse chamado o if inline, né? Inline. Ele está fazendo a mesma coisa que o primeiro if. Mas o que ele acontece? Então, o mensagem vai receber maior ou igual a 5 se o x for maior que 5. Se não, ele vai receber esse outro valor. Então, aquela mesma condição que foi feita em quantas linhas? Em 4 linhas, eu faço em uma única linha. E funciona da mesma forma. Então, se eu digitar o 8 aqui, ele vai imprimir maior que 5. Se eu mandar rodar novamente, digitar o 3, vai dar
menor ou igual a 5. Mas perceba que, como eu falei, ele só funciona para esse tipo de condição, em que você tem o if e o else. Não funciona para esse outro tipo que você tem vários, o elif, por exemplo. Então, só funciona quando você tem esse tipo de condição, um if ou um else. E um else. Uma outra estrutura que a gente vai ver agora é a while. Ela é bem parecida com o if, então vou até adicionar aqui. Então, while. Estrutura while. O while é parecido com o if, então você digita while e passa aqui a condição. Pode ser entre parênteses ou não, então depende. Nesse caso eu quero, enquanto for verdade, dois pontos, o que ele vai fazer? E dentro, e bota o que vai estar dentro do while. Nesse caso, eu vou receber aqui um name, uma variável name, que vai receber um input. Então, eu vou digitar no teclado, e aí não vai aparecer lá. Por favor, digite o seu nome. Uma vez que ele digitou o nome, a gente vai imprimir. Olá, alguém, né? Format. A gente está usando as diversas estruturas que a gente viu na outra linguagem. Format, name. Então, o que ele vai fazer? Vai jogar um nome onde está essas chaves aqui dentro. Então, vamos lá. Mandei rodar. Enquanto for verdade, olá, Lucas. Ele vai continuar. Olá, Manuel. Olá, Maria. E ele vai continuar enquanto for verdade. Então, o loop está infinito aqui. Para eu parar, então, eu vou ter que mandar parar aqui o compilador, o interpretador. Então, ele digitou e mandou um erro, né, que eu mandei ele parar abruptamente. A gente pode fazer um while um pouco mais complexo. Por exemplo, eu vou digitar aqui uma senha chamada secreta, né? No caso, eu tinha criado um while com o while true, enquanto for verdade. Nesse caso, a gente vai produzir uma senha aqui, vai ser xxzz. Então, essa seria a minha senha. Enquanto ele não acertar a senha, ele vai continuar no loop. Então, while secret. Então, password vai receber input, ele vai receber digite sua senha. Então, digite sua senha. Se not password, opa, not password, continue. Ali, password. Se password for igual uh, secret, é a nossa variável. Se ela for igual a segredo, então para. Se ele continuar, ele vai frente.
Então, acertou a senha. Então, o que ele está fazendo? A gente vai tentar, vai ficar no loop enquanto eu estiver digitando a senha. Se a senha se a senha que eu digitei for errada, então ele vai continuar, né? Vai, vai pular o if aqui e continuar no laço. Caso eu acerte a senha, então a senha que a gente definiu, ele vai pausar, vai sair do laço e vai continuar a execução. E aí vai imprimir o acertou. Perceba que esse print aqui está fora da indentação, então ele está fora do laço do while. Então vou rodar aqui. Então vou digitar a senha. AABB. Senha errada. NNLA. Senha errada. Mas se eu digitar o XXZZ, que é a senha que a gente fez, acertou a senha. Então, e saiu do loop e parou a execução. Então aqui você vê que a gente deu break, saiu do while, então, e imprimiu a estrutura fora do while, que foi o print lá, acertou a senha. A gente pode também, a gente vai ver agora uma outra estrutura, que é os laços for. Eu já até mostrei logo no início, né? Não tem bicho de 7 cabeças. É bem parecido também. Então, estrutura, vou botar estrutura for. O for, eu vou mostrar aqui primeiro o for utilizando strings. Então aqui, por exemplo, for c in hello world enquanto passa. Então a estrutura de for aqui é um pouco diferente. Então, para a variável que vai receber cada uma cada caractere desse na string. Então, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer cada caractere desse dentro da string e vai armazenar na variável c. E aí, o que a gente vai fazer com esse c? A gente vai imprimir print. Vou mostrar uma coisa interessante que dá para fazer com o print. Então, print c, que é a variável que a gente quer. Só que eu quero que ele, no final de cada laço, ele acrescente espaço vazio. Então, ele vai meio que separar esse hello world que a gente fez, adicionando, então, espaço vazio. Vou até colocar assim. Então, perceba o que ele vai fazer. É isso. Então, para cada caractere dentro dessa string, ele foi percorrendo cada caractere e foi acrescentando espaço no final. E até imprimiu a palavra hello world, só que com espaços. Então perceba também que o for é bastante simples assim a estrutura. É um pouco diferente do que a gente está acostumado, porque em Java, por exemplo, tem for, int, tem que declarar, né? Int, e aí vai por diante. Aqui é bastante simples, então você só coloca uma variável que vai acumular no em que você vai iterar, e pronto. Uma estrutura que eu vou mostrar agora para o for é o chamado range. Então, por exemplo, for c in range 10. Então, isso facilita bastante. Vou imprimir o c. No final, eu quero que ele acrescente vírgulas. Então, ele vai imprimir. O que o range faz? Ele cria um vetor de 0 a 10. Então, quando eu digito esse range aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar um vetor de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, com 10 elementos. Então, ele vai criar um vetor de 0 a 10 e vai iterar sobre esse elemento. É como se eu estivesse passando esse vetor aqui para ele iterar. Então, como a gente não viu o vetor ainda,
o que ele está fazendo é criando um vetor de 0 a 10 e iterando sobre ele. Se a gente fizer isso, a gente vai observar então que ele criou justamente isso. Ele foi pegando cada um, primeiro 0, colocou a vírgula no final, 1, vírgula no final, 2, até o 9. Mas esse range é muito poderoso, assim, dá para fazer coisas bem legais com ele. Como, por exemplo, a gente pode colocar, por exemplo, o range, eu quero que ele vá de, por exemplo, tem um ternário, ele vai de 1 até 11. Então, o que eu estou dizendo aqui, se eu não coloco essa variável, isso aqui é equivalente se eu dissesse a mesma coisa aqui, que vai ser de 0 a 10. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que o meu range vai de 1 a 11, só que eu quero que ele acrescente, né, pule de 2 em 2 números. Então, primeiro ele vai imprimir o 1, depois ele vai imprimir o 3 e assim por diante. Observe o que acontece. Então, é isso. Então, ele imprimiu 1 e aí ele vai pulando de 2 em 2. Então, 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. Só que vai até o 11. Então, ele não entra no 11. Porque o nosso range vai até o 11. É igual o 10 aqui. Ele vai até o 10. Então, ele é de 0 a 9. Mas não entra o 10. E uma outra coisa interessante que dá para fazer também é fazer essa mesma estrutura. Só que agora eu quero ela ao contrário. Então, o que ele vai fazer? Ele vai criar um vetor de 10 a 0, então vai fazer 10, 9, 8, 7 até o 0. Só que ele vai diminuindo de 1, de 1 em 1. Então vamos ver o que acontece aqui. Então ele criou 10, diminuiu o menos 1, 9. Menos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E o 0 não entra porque a gente vai até o 0. Então seria do 10 ao 0, diminuindo de 1 em 1. Então você perceba como é poderoso esse range. Então dá para fazer brincar e criar diversas estruturas assim muito úteis quando a gente está trabalhando com laços e esse tipo de estrutura. Então eu vou deixar aqui então só para a gente relembrar, deixar o que seria o range, os três tipos do range. Vou deixar aqui como um campo de texto. Vou botar um barulho aqui. Então é isso. O range, então, do 0 vai de 0 até o n menos 1. No caso do 10, vai até o 10 ao 9. Quando eu coloco com duas variáveis, ele vai pulando de 1 em 1, mas então ele vai de 0, ou do i que eu colocar, né, até o j, mais de 1 em 1. E quando eu coloco o valor de k, então ele vai pulando de k em k elementos. Como, por exemplo, aqui, ele foi de 1 a 11, pulando de 2 em 2. Eu poderia botar de 3 em 3, 4 em 4, o que eu quisesse. De k a k elementos. Então, só para vocês relembrarem. E uma outra estrutura bastante interessante é a enumerate. Vou só acrescentar aqui. Enumerate. Ele vai estar dentro do for, então ele é uma subestrutura do for. Enumerate. O enumerate, ele é estrutura for. Vou colocar aqui o range também. Vou acrescentar um aqui para o range. Aqui é o range, aqui é o for, enumerate. O enumerate, ele, quando eu coloco o for, o C, é ainda a mesma estrutura. Só recopiar. For, C, in. Só quando eu coloco enumerate,
como o próprio nome já diz, ele vai enumerar. Então, se eu coloco aqui range, deixa eu ver. Vou colocar um novo hello world. Range hello world. Então, ele vai fazer o mesmo laço for que a gente fez naquele início, só que aqui eu tenho uma estrutura. Ele vai pegar primeiro o índice. Então, o que ele vai fazer? O i vai acumular o índice. Então, ele vai pegar aqui o 0, que é a posição 0. Depois, ele vai pular para a posição 1. Opa. Depois da posição 1, o i vai depois para o 2, 3 e assim por diante. E o C vai receber os caracteres. E no caso aqui, o C vai ficar com H, depois vai ficar com E, com L e assim por diante. Então, vocês vão ver quando eu mandar imprimir o print. Vai mandar imprimir o I e o C. Então, para cada um desses aí, ele vai imprimir o I e o C. Então, é isso que vai acontecer. Então, no primeiro caso, o C recebeu o H e o I recebeu o valor 0, que é a posição 0 do elemento aqui. Depois o I recebeu 1, que ele foi realmente, de certa forma, contando, né, quantos elementos tinha. Então, essa função, essa função enumerate, ela é bastante útil, porque ela conta quantos elementos tem dentro de um vetor, ou dentro, no caso de uma string aqui. Então, ela é bastante útil. E, por fim, eu vou dar uma introdução, depois a gente vai aprofundar mais em funções. Funções em Python, ela é muito simples também de criar. Então, primeiro, para ele definir a função, eu tenho que falar que ele vai ser uma função, eu digito def. Depois, o nome da função, que no caso aqui vai ser incremento. O que eu vou passar? Receber como argumento da função. Nesse caso aqui, eu vou receber um valor x. O 2 pontos, para finalizar aqui a primeira linha. E a partir disso, eu digo o que vai estar dentro do escopo da minha função. Nesse caso, se a função for void, por exemplo, for um print x, eu não preciso do return, print x. Aí eu poderia, então, chamar aqui incremento, e passar 3. Nesse caso do incremento, ele vai fazer aqui x mais 1. Então, eu passar um valor, e ele vai imprimir o valor mais 1. Ele está incrementando. Então, essa é a minha função. Se eu mandar ele rodar, pronto. Então, ele chamou a função aqui incremento, passando o valor 3. O x recebeu esse valor 3 e imprimiu o x mais 1. E no caso aqui, void, seria o equivalente ao void, por exemplo, em Java, em C++. Mas se eu for retornar algum valor, e no caso dessa minha função, eu quero que ele retorne um valor, então não seria um print, né? Seria um return x mais 1. E aí, nesse caso, ele retornou, então ele fez quase a mesma coisa, ele mandou 3, x recebeu o valor 3, depois o x somou mais 1 e ele retornou o valor. Então, eu poderia colocar aqui numa variável z, aqui por exemplo, e depois mandar imprimir o valor de z aqui, só para a gente ver. Print z. Então, eu mandei a mesma coisa, né? Então, eu mandei para a variável incremento, a função incremento, o valor, ele retornou o valor 4, que x 3 mais 1 é 4. Então, z agora está com o valor 4, e quando eu mandei imprimir z, ele imprimiu, então, o valor que está acumulado na variável. Então, esses são os tipos básicos de variáveis, de estruturas em Python. O que a gente viu aqui, então, foram algumas estruturas, como, por exemplo, o if, o while, o for, e algumas subestruturas, como, por exemplo, o range, o enumerate, que são bastante úteis. E também a gente começou a ver como funcionam funções.